que temos hoje, sobretudo, quanto às mudanças, né? Se nós pegarmos os últimos 20 anos, elas já são em grande número. Entretanto, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo e vamos voltar para o século passado, não tem 20 anos que o século passado terminou. As mudanças que nos influenciaram e nos trouxeram até aqui, como eu acabei de dizer, né, elas influenciarão com certeza o que vem pela frente. Século XX, tempo de inquietação, de invenção, de descoberta e, por que não dizer, de criatividade. Não é? A internet surge no século XX, no final dos anos 70, como rede já mais próximo do rede para a conexão social, já mais próximo dos anos 80. Né? Então, célula-tronco, DNA, laser. Então, o século foi muito pródigo, né? Em descoberta, invenção e criações, e foi um tempo de inquietações. Eu sei que alguns de vocês não usaram alguns desses equipamentos, né? Mas, por exemplo, máquina de datilografar, né, que a gente pode ver ali. Hoje, se você datilografar à frente de um garoto de 10 anos, ele te dirá, nossa, que legal, você vai digitando e já vai imprimindo. Né? Então, a gente teve essa oportunidade. E o século terminou de uma forma muito diferente do que já começou. Vamos pegar aqui um exemplo que é bem icônico disso aqui. 2001, 2019, o smartphone. Aquele modelinho da Nokia, né, que era um celular no início do século XXI, 19 anos, 20 anos depois, quanta diferença. Então, ele já começa de uma forma muito diferente daquela que ele terminou. E, não é diferente, eu estou olhando aqui, estou vendo quantos de vocês com conectividade na palma da mão. Né? Lá em 2013, a quinta parte dessa população urbana que era estudada tinha um smartphone. Passado aí 6 anos, esse número quadruplicou. Então, é um crescimento da penetração desse tipo de aparelho muito importante, muito significativo, e a gente vive isso, já disse aqui para vocês, repito. Agora, que vem mudança por aí, essa é a certeza que a gente tem, né? A gente não tem a menor dúvida, tudo que já mudou. E nos próximos 3, 4, 5 anos, com uma dinâmica e uma velocidade, será muito maior do que aquela que a gente já viu. E assim sucessivamente. Né? Portanto, gente, se eu não contar com informação, se eu não contar com dados e, sobretudo, com inteligência conectada dessa grande massa de informação, eu vou ter que lançar a mão de uma bola de cristal para poder fazer essa predição. Ao contrário, contando com informação, com dados e com insight, poderei fazer algumas projeções, predições, né? Poderei lançar a mão de modelos e, com isso, reduzir em muito a possibilidade de equívoco num processo de tomada de decisão. Basicamente é isso. Então, nós vamos trabalhar agora aqui com vocês hoje para inspirar a criatividade, né? Porque é a criatividade que gera resultado. A gente viu que o século XX gerou muito resultado, o XXI já começou gerando também. Serão 3 pilares da nossa conversa aqui com vocês. Sociedade, consumo e, por fim, comunicação e mídia. E a gente vai começar por sociedade, porque é importante ter em conta, sem muita informação estatística, mas é interessante ter em conta comportamento, é importante ter em conta as mudanças que a sociedade vem apresentando. A primeira delas é, estamos vivendo mais. Né? Não por acaso, a gente começou a discutir a reforma da Previdência, porque o mundo já discutia isso, que começa a ingressar muito menos gente no mercado de trabalho, proporcionalmente àqueles que se retiram. Né? Então, em 2000, lembra do tal desenho piramidal? Era esse aí, né? Nós tínhamos na base as faixas etárias dos jovens, perfeito? Que eram as mais importantes. E o número que vocês veem ao lado da barra horizontal, nada mais é que a taxa de crescimento vegetativo. Então, também é fato que essas faixas etárias mais jovens se mostravam com maior crescimento. Isso no começo do século XXI.
Trazendo a mesma informação agora para 2018, portanto, o ano passado, eu tenho que começa a mudar um pouco o desenho piramidal. Essa base dos mais jovens começa a dar uma reduzida, por assim dizer, e ao lado seguem as taxas de crescimento vegetativo, né? À direita do slide, mulheres, à esquerda, homens, e as taxas são muito parecidas, né? Então, já começamos a falar de um certo envelhecimento da população brasileira. E quando eu pego as projeções que os demógrafos fazem, olha para onde a gente vai. 2030, aí mudou substancialmente, né? O miolo do que era a pirâmide são faixas etárias aí de 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Então, a projeção para daqui 10 anos, gente, 2030 é mais uma década, chegou, né? E se eu brincar de ir mais lá na frente, eu terei em 2060 um desenho que, sei lá, pode ser um sarcófago egípcio, talvez. Não mais uma pirâmide, né? Portanto, estamos vivendo mais, esse é um fato. E quando perguntamos para os entrevistados, né, a ideia de aceitar o envelhecimento, lá em 2003, nós tínhamos que quase 70% dizia, é muito importante para mim manter-se jovem. Agora, em 2019, isso cai para a metade. Então, de cada 2 indivíduos, um acha que é importante se manter jovem, o outro já não está dando tanta importância, até muito em função da qualidade de vida que ele começa a dispor, né? As famílias mudaram, e vocês sabem melhor do que a gente, mais pessoas solteiras, mais casais sem filhos, mais casais maduros e menos famílias com filhos. Então, as formações familiares, as composições dos lares são as mais diversas possíveis, né? Então, o monoparental, que no caso aí poderia ser pessoa solteira ou com algum relacionamento conjugal, não importa, o fato é, vive sozinho. Então, quando eu vou para um domicílio, que eu penso num domicílio, com uma iniciativa de comunicação, de marketing, de ativação, o que eu imaginar, se eu não tiver isso em conta, a minha criatividade pode, né, não me levar a nenhum resultado expressivo. Isso me chamou a atenção. Não é que seja baixo, mas a relação de identidade com as diversas religiões, crenças, seitas, filosofias, ela era da ordem quase 90% lá em 2003, onde minha fé é muito importante e eu sigo uma religião, quase 90%, 87%, né? Então, segue sendo uma proporção alta, porém, vem para um patamar de 70% na questão da fé e para um pouco menos de 80% na questão de seguir uma religião. Então, uma mudança também bastante importante para a gente considerar. Outro slide para lá de interessante é assim. Se eu pergunto se está melhor a situação econômica para o indivíduo em comparação a um ano, 42% respondem sim, está melhor. Agora, se eu perguntar se está melhor, aí já é 3/4, 76% dizendo que estará melhor. Então, é um otimismo latente, típico da sociedade brasileira e que aqui fica muito claro mais uma vez. Muitos de vocês vivem exatamente isso que a gente vai comentar aqui, que mudou muito a característica de trabalho, né? Tínhamos aí, dos trabalhadores, uma penetração de 55% em 2002 para o conjunto dos trabalhadores, sendo que, dos empregados formais, com regime de CLT, eles eram 36%. Quando você vem para 2019, eles são apenas 19%, e os empreendedores e os autônomos crescem para 26%. Então, de 55% para 53% é muito pouco a movimentação, não é uma redução propriamente, senão é um quadro de estabilidade daqueles ocupados formalmente. Porém, quando a gente distingue aqueles que empreendem, que são autônomos, a gente percebe que essa proporção cresceu a uma razão muito intensa. Outra coisa que, com certeza, vocês estão vivendo, experimentando, essas mudanças, né, na forma pela qual as pessoas se deslocam, se locomovem. Então, 13% já usam serviços de mobilidade por aplicativo,
Um dado importante aqui para se considerar é que estamos estudando populações urbanas, né? E mais pessoas se locomovem a pé. Eram apenas 39%, né, lá em 2001, para os atuais 84% em 2019. Então, são coisas que vocês sabem, de novo, tão bem quanto a gente, mas quando você começa a ter alguma dimensão, algum número expressando o que é esse comportamento, expressando o que é essa mudança, a gente começa, em bom inglês, realizar algumas coisas mais interessantes para o nosso dia a dia, para o nosso planejamento, para nossas iniciativas de comunicação. É mentira isso aqui, tá, gente? Isso é mentira. A obesidade não aumentou. Eu estou achando que as roupas estão aí com um tamanho menor, não é? Mas é verdade, olha, cerca de 47% dessa população estudada, quase que em cada dois, ganhando aí um certo peso na relação, né, de altura, de massa corporal. Então, esse é um fato, e isso é declaração do entrevistado, não é uma observação nossa, né? Entretanto, a gente nota que há uma preocupação com a dieta balanceada, que era importante com 46% e segue sendo importante agora. Então, apesar da percepção, ou da constatação, melhor dizendo, de que engordei, mas que isso é que eu sigo tentando manter alguma dieta. E a vontade de monitorar a saúde também é alta. A quinta parte tem a intenção de comprar ou um smartwatch ou um smart band, né, para monitorar, e 8% afirma já possuir algum dispositivo. Então, estamos caminhando daqui a pouco para algo como 30% de penetração desse tipo de dispositivo, né, em cada um dos indivíduos. E os avanços tecnológicos, vistos de uma maneira positiva, você tem que 44% acreditam que a qualidade do contato humano ficou melhorada graças à tecnologia, mas ainda tem quase que 30%, né, acreditando que os computadores são confusos e não vão se acostumar com eles. Essa é uma primeira informação. Aqui, então, a gente encerra o pilar sociedade, como eu havia dito no início. A gente vai passar agora para a segunda parte e trazer um suprassumo, né, highlights do que há de mais interessante na questão de consumo. A Kantar Consulting, uma divisão da Kantar no mundo, capitulou aí 3 diferentes eras de consumo, né? A era de exploração e luxo para uma minoria privilegiada, saindo dali para pós-revolução industrial, máquina, democratização de mercado, lojas de departamento. Então, a gente viveu essa febre concretamente, né, para uma terceira e última era, que é esta em que estamos, né, onde os desafios são múltiplos, que é o desafio da capacidade. De qual capacidade a gente está falando aqui? Da nossa. Nós, como consumidores, profissionais de comunicação, estamos expostos a uma quantidade de dados, comparadamente a 1980, 7 vezes maior. Então, essa capacidade cognitiva não está acompanhando essa oferta massiva de dados, não é? A jornada de compra, ela agora é multidimensional. Vamos voltar um pouquinho lá para o banco acadêmico, quando a gente conheceu o funil de compra, né? A gente partia lá do conhecimento da marca, da consideração, da intenção de compra, da avaliação para comprar propriamente. Então, o que era o formato de um funil, a gente resolveu dar um formato, um design aqui de um peixe, né? Porque veja como funciona hoje toda essa jornada. Eu vejo um vídeo, faço busca, compro online, sou alvejado por publicidade, vejo o public relation, né, como reputação de marca, volto para a rede social, tenho avaliação, posso ter boca a boca ainda existe e é muito importante. Então, assim, pensem, por exemplo, na aquisição de um automóvel. Qualquer marca, qualquer categoria, pode ser um popular. Você pode ir para a concessionária, você pode dar uma olhadinha, você pode fazer um test drive, você volta para o site da montadora, você cria um combo, põe direção, tira o ar, volta para a concessionária, ouve o vizinho que comprou, e aí, finalmente, acaba
fazendo a compra. Fora os comentários que você vê na rede, gostei do ar-condicionado, gostei do vidro elétrico e assim sucessivamente. Então, saímos daquele clássico funil e estamos vivendo algo que é multidimensional. E Sua Excelência, né, o consumidor, quer e vai escolher cada vez mais. Ele quer e vai escolher cada vez mais. Se não, vejamos aqui. Se você considerar um orçamento de um indivíduo lá no começo da década de 80, você diria que havia, naquele momento, um absoluto equilíbrio, ou quase que um absoluto equilíbrio, entre a participação que o serviço tinha no orçamento do cara e quanto ele efetivamente despendia grana para bens duráveis, não duráveis. Isso dá uma relação 54-46. 30 anos, quase 40 anos depois, vejam a importância que serviços assumiu no orçamento, quase que 70%. Ou seja, eu estou colocando muito mais grana nas experiências de assinatura, seja desde a web, desde a TV paga, do video on demand, do carro compartilhado, do patinete. Eu estou pondo muito mais dinheiro aí do que nos bens propriamente dito de consumo de massa. Então, essa também é outra mudança importante. E, ao encontro disso, né, vamos conhecer aqui o que a tecnologia já está oferecendo, né, como aliada para viver uma experiência sem possuir, porque quando eu digo que eu tenho mais experiência e eu pego um carro compartilhado, né, eu estou... Pulou o slide que quer rodar o vídeo. Tá bom, eu comento já na sequência. Pulou de novo. Carlins é a marca de um conceito que é digital clothing. Eu tiro uma selfie, na posição que vocês viram, vou comprar uma roupa digital, mando a minha foto, eles então, a partir da escolha que eu fiz, nas possibilidades que eu tinha de roupa, me vestem virtualmente e me devolvem para que eu possa postar na rede social. Então, aí você tem atributos interessantes. Primeiro, de sustentabilidade, a roupa é digital, né? Portanto, ecologicamente mais do que correta, né? E um produto que era improvável que virasse um serviço, que é roupa. Então, que a criatividade passa por aí, também não tenhamos dúvida. Em 2006, vejam quais eram as marcas num top 5, num ranking feito também por Kantar, um top 100, na verdade, no mundo, são as 100 marcas mais valiosas. O que a gente faz aqui é separar as 5 primeiras naquela oportunidade. Então, eu tinha marcas de consumo de massa, como Coca-Cola, Marlboro, China Mobile, Microsoft e General Electric. Vamos ver o que aconteceu agora? Apple, Microsoft, Amazon, Visa e Google. Já não há mais nenhuma marca, pelo menos nesse ranking das 5 primeiras, né, de consumo de massa e serviços, tecnologia, predominando no conjunto destas marcas. A internet no Brasil já há algum tempo vem se desenvolvendo e agora se multiplicou 12 vezes mais pessoas do que eu tinha há 20 anos. Isso também é uma outra informação que não é nenhuma novidade. E o shopping em uma tela, o que aconteceu lá, no começo do século XXI, eu tinha que 1% apenas realizava algum tipo de compra online num período mensal. Esse número agora cresceu para 16%.
Em 2014, 31% usavam a internet para planejar compra, não era a compra propriamente, para planejar. Esse número agora se aproxima de 40%. E que interessante, vestuário é a categoria mais comprada online. E eu não estou falando daquela digital clothing, não. Estou falando de roupa propriamente, né? Vestuário em geral. Então, entre aqueles que compram online, temos aí uma proporção de a quarta parte na categoria ou no setor de vestuário. Isso é mais prático na hora de escolher, eu sei. Então, vejam que o crescimento global de vendas online de produtos massivos, né, consumo de massa, cresce 20%. No Brasil, a importância de comprar bens não duráveis, basicamente é o que a gente consome comprando em supermercado, mercearia, empório, é de 0,1, ainda é baixo. Fazendo uma projeção, a Kantar prevê que em 2025 esse número chegará a 3%, o que ainda será baixo. Mas aí é um pouco mais compreensível. Eu estou falando de bens de consumo de massa, da maionese, shampoo, refrigerante, cerveja, o queijo, o pão de forma, e aí vai. Então, a gente ainda não tem esta cultura e, pelo visto, demorará um pouco ainda para a gente formar esse hábito com mais importância. E o que nos influencia na hora da compra? Quase que 90% dos que compram online pesquisam na internet, 58% buscam portais e 47% já considerando o influenciador digital, daqueles que compram na internet, é verdade. E comprar online por quê, né? Primeiro, facilita, então os atributos de praticidade e conveniência estão aí muito claramente evidenciados, né? E a segurança de compra online que melhorou bastante. As pessoas não tinham tanto, 30%, e agora 37% se sentindo aí um pouco mais seguro na questão de realizar uma transação eletrônica. E o cartão de crédito é a forma de pagamento preferida, embora já apareçam outros meios, como é o caso de PayPal e PagSeguro. Mas o cartão de crédito, acho que na esteira daquela confiança que a gente acabou de mostrar, é o meio mais importante de pagamento. E um outro dado importante, conta também da população bancarizada no Brasil. Tínhamos, no começo do século XXI, 2/3, hoje 3/4 dessa população urbana é bancarizada, né? E vocês vão notar que o cartão de crédito se desenvolveu também para quase a metade agora, é a penetração da posse do cartão. O uso do banco digital, exclusivamente digital, né, ainda é baixo, mas ele vem se desenvolvendo também. Então, para a gente não se perder, né? Primeiro pilar, nós falamos de sociedade. Nesse aqui eu estou fechando a questão de consumo. Teria muito mais informação para a gente ver? Teria. Para que a gente possa ir para o terceiro e último pilar, que é o mais afeto, inclusive, a nossa audiência aqui, né? E ao nosso dia a dia, que é a comunicação e mídia. Então, as possibilidades de comunicação foram amplamente ampliadas, né? Foram muito ampliadas, quero dizer. A gente também já sabe muito disso. Depois, convergência tecnológica. Olhem detidamente esse gráfico. Saindo lá de 2000, onde eu tinha, em média, um dispositivo eletrônico por indivíduo, cheguei a perto de 2,5, há uns 4, 5 anos atrás, e a curva ensinou uma inflexão voltando para uma média de 2, que a gente pode conjecturar ou até quase afirmar que, muito provavelmente, vem da possibilidade, né, de um smartphone, e o smartphone e um aparelho televisor acabam resolvendo boa parte disso. Tanto é assim que, se eu for examinar o número de telas, né, eu terei o seguinte: no ano de 2015, 2 telas importavam 32%. Hoje elas importam 55%. E 3 ou mais telas importava 34% e vem para menos de 30% agora. Então, isso é uma outra forma de ver a informação anterior, que dizia da convergência tecnológica, trazendo para a média de 2 dispositivos. É isso que a gente vê aqui, uma outra forma de ver a mesma informação. Outra coisa mudou, e vocês vivem isso, e agora vão ver o número. Nós seguimos usando e-mails, né? Nós tínhamos aí alguma coisa em torno aí de 11% em 2001, e hoje 55%.
E a mensagem instantânea, WhatsApp, Skype, etc., teve uma trajetória mais ascendente ainda, chegando a 85%. E a gente vive muito isso, por exemplo, na nossa área de atendimento, onde a gente percebe que o e-mail vem para formalizar um processo mais importante, vem para documentar alguma coisa que tem que ficar registrada, mas o WhatsApp substitui uma série de comunicações no dia a dia para que a gente possa seguir com uma demanda, seguir dando um retorno, marcando uma reunião e assim sucessivamente. Protagonismo, né? Nós tínhamos apenas 1/3 dessa população estudada postando conteúdo em rede social, hoje já são 70%. Então, o protagonismo cada vez mais num patamar, numa dimensão maior, e a gente faz isso, inclusive, né? Esse dado eu vou falar dele até um pouco mais pausadamente. É natural que a gente, com base no que a gente tem no convívio, na nossa rede de relacionamento, imaginar que hoje todo mundo consome do jeito que a gente consome. E não é bem assim. Tanto não é bem assim, que saindo lá do ano 2000, o consumo linear, entendam por consumo linear, a oferta da TV aberta e fechada, dentro da grade, naquele horário esperado, era de 94%. E hoje é de 91%. Alguém poderá dizer, tem uma redução, mas são só 3 pontos percentuais em 20 anos, que poderia nos sinalizar uma estabilidade e não um recuo. E o mais importante, há um crescimento vegetativo da população em 20 anos, então, em números absolutos, hoje eu tenho um número muito maior de indivíduos consumindo o vídeo linearmente. Mas então o vídeo ali que não é linear, o vídeo on demand, aquilo que eu gravei para ver depois, aquilo que eu busquei no YouTube, no site da emissora, etc., 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 saí de 45 para 85. Só que aqui não houve, né, um trade-off. Não foi isso que aconteceu. Houve uma oferta maior e, portanto, as pessoas estão, seja linear, seja não linearmente, consumindo muito mais vídeo. Então, fiquem com essa informação. Tem muita coisa que ainda segue acontecendo com muita importância na transmissão linear das TVs e, em paralelo, seja um conteúdo televisivo que foi apresentado na noite anterior, que eu posso capturar hoje no site da emissora ou no YouTube, seja um vídeo nativo da web, né, que alguém fez, postou e está lá. Então, assim, é uma explosão do consumo, né, da audiência de vídeo, independentemente de plataforma. Há um crescimento de vídeo onde é verdade, né, vídeo on demand. Temos 38% da população consumindo isso, quando eu pergunto nos últimos 30 dias. É um crescimento da ordem de mais 90%, né, no final de 3 anos, porém, tenham em conta que, em média, o consumo diário de TV, por exemplo, é perto de 6 horas, diário, né, em média 6 horas, e o vídeo on demand vai ter um consumo semanal de aproximadamente 2h30, 3 horas. Então, as diferenças do ponto de vista da intensidade pela qual se consome ainda é muito grande. Ainda é muito grande. Quando eu avalio programação linear, como eu já falei, TV aberta e TV fechada, nos diferentes gêneros, tem 2 informações interessantes. A primeira é que falávamos de 14 gêneros no passado para os atuais 32. E eu chego agora, no último estudo, na última onda, destacando jornalismo, novela e esportes, como gêneros que mais se desenvolveram ultimamente. Então, há uma oferta maior e a programação linear, vinda de TV aberta e fechada, repito, aí com um número de gêneros da ordem de 32. Quando você resgata o que seria o papel da mídia há algum tempo atrás e agora, então 2001, 2019, lá atrás, o papel de informação já era a percepção do respondente no nosso trabalho, no nosso estudo. 89%
entendiam que os meios tinham que informar. Esse número segue no patamar de 89, 90, né? E entretenimento, que era percebido como 60%, hoje está em torno de 81%, e muito provavelmente isso conversa e tem uma relação direta com o que a gente acabou de ver na questão de uma oferta maior de gêneros e de vídeos. Algumas coisas assustam, né? Mas é o futuro, lembra quando eu comecei? Eu vou falar de passado, presente e futuro, eu não vou falar de física quântica, mas esse passado que me trouxe até aqui no presente já se insinua como um futuro, porque a gente já começa a falar de uma tecnologia com uma oferta maior, aumentando a possibilidade de entretenimento. Então, o set-top box como o cérebro de uma casa inteligente, como o cérebro de um lar inteligente, e assim mesmo que funciona. Os smart speakers, atendendo a comandos de voz, e uma coisa mais assustadora ainda, né? Que é a comunicação, quer dizer, a interface que pode potencializar o áudio, prevendo comunicação por onda cerebral, quer dizer, esse campo eletromagnético que a gente tem pelo pensamento, daqui a pouco será tangibilizado, materializado e vai conversar, né, com os diversos dispositivos e possibilidades. Então, assim, sem fronteiras totalmente. Pessoal, estamos caminhando para o final, tá? Não vão embora, não. Fica aí, está terminando, tá? Há um desafio importante. O mundo já tem isso mais desenvolvido, falamos da Europa com o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, isso já é realidade lá. Foi discutido muito em Brasília nos últimos 2 anos. 2020 vem como algo concreto para regular a forma pela qual as empresas trabalham a informação de cada um de nós. Nós, como profissional de marketing e comunicação, temos que dar a nossa contribuição nesse sentido, garantindo a privacidade, porque a gente está falando até de onda cerebral. Eu falei do set-top box, tem Smart TV que está escutando minha conversa na sala de estar, e a partir daí me manda alguma mensagem publicitária. Então, assim, qual será esse limite e a nossa responsabilidade nisso tudo, de preservar essa privacidade. E, como eu disse lá no início, vamos projetar esse futuro, né? Vamos brincar de bola de cristal, mas a partir de informação, a partir de dado. E se você quiser ter uma ideia do que vem por aí, olha que interessante, escuta esses pequenininhos, vamos ver o que eles têm para falar a esse respeito. Edu, som na caixa. Eu acho que vai ter um sofá bem grande, uma televisão touch. Tem uma TV que quando eu quero assistir um programa, eu falo o nome do programa e aparece na parede. Na sala da minha casa tem um telão que dá pra entrar nele. E eu vou ser youtuber e eu vou aparecer em todos os telões pra todo mundo ver. Mando uma mensagem para casa avisando que eu já estou chegando. Então a casa já vai preparando a comida, acendendo as luzes, colocando no meu canal favorito, fazendo a comida, etc. No meu armário tem um painel que eu escolho meus looks do dia a dia. No meu armário, no meu quarto, tinha uma luva mágica. Se você botasse ela, você ia virar um super-herói. E o carro, ele voa. Você só pensa no lugar que você quer ir, ele te leva. E você vai voando no carro. A cidade que eu imagino é uma cidade mais calma, que tenha mais natureza e as pessoas tenham mais cultura. Então as roupas delas seriam mais com obras de artes. Eu espero no futuro que seja bem melhor do que seja agora.
precisa falar mais nada, né? Obrigado. Rapidamente, internet das coisas, o carro do futuro, as coisas compartilhadas, o look no guarda-roupa, tudo isso aparece na cabecinha desses anjinhos. O que nós temos escolhido contar para vocês hoje, com começo, meio e fim, termina agora. Então, sei a questão da organização, se abre para as perguntas. Queria agradecer bastante a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado. Alguém tem pergunta, gente? Alguém gostaria de participar, fazer uma pergunta? Não? Então, obrigado. A gente... Obrigado. Nós vamos para a pausa agora, tá bom? Quem quiser trocar de ambiente, assistir outras palestras nos outros espaços também, a gente tem a partir de agora 10 minutos para iniciar uma outra aqui e vocês também trocarem de espaço.